Seu direito. Muito bem, eu quero chamar aqui a doutora Priscila. Chega para cá, doutora Priscila, professora também lá na Padiva. Não posso cumprimentar porque agora é o momento. Não tem como. Não tem como. Doutora, vamos falar do seu direito a partir de agora aqui dentro do Alterosa Alerta. E realmente esse momento de coronavírus é muita preocupação, né? É um momento muito preocupante. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, Ademir, de estar aqui nesse problema que estamos passando. E muitas perguntas têm chegado até mim, acredito que até o programa também, em relação aos reflexos do coronavírus nos negócios jurídicos em geral, da população. Então, problemas aí relacionados à viagem que já estavam marcadas, casamentos, festas, eventos. Então a pessoa já tem uma viagem marcada, já comprou a passagem lá do avião, agora não pode mais, tudo cancelado. Como é que fica isso? Tudo doutor? cancelado. O que acontece é que o nosso Código Civil não tem, Ademir, uma estipulação específica sobre um caso de pandemia. Sim. Então, se estamos dentro de um caso de pandemia, como isso será precedido? A gente não tem. Mas a gente tem uma norma geral do direito contratual, que é a teoria da imprevisão. E o que é essa teoria? Quando acontece algo imprevisível ou extraordinário, que é o caso da pandemia, abre-se a possibilidade de revisão contratual. E com essa revisão contratual faz com que o consumidor consiga cancelar a sua viagem ou remarcar a sua viagem sem nenhum ônus. Então, sem nenhuma multa ou sem nenhuma taxa extra para remarcação. E se quiserem cobrar, não, tem que pagar, não sei o quê, aí tem que procurar o seu direito. Aí tem que procurar acionar o Poder Judiciário, de preferência por intermédio do seu advogado de confiança. Então tá aí, ó. Às vezes você já comprou a passagem, já viu, vou perder. Você não vai perder nada. Você não vai perder nada. Você tem o seu direito, é isso, doutor? Tem, direito garantido, inclusive para aquelas questões relacionadas ao casamento. Eu sei que tem muitas pessoas que tinham casamento marcado. Eu conheço duas pessoas que já desmarcaram o casamento. E aí pagou o buffet, né? As pessoas já convidaram as pessoas. E como é que fica isso agora a igreja também? Essa situação da igreja e dos fornecedores também está abrangida pela teoria da imprevisão. Então, da mesma forma que é possível fazer a revisão de contratos relacionados à viagem, também é possível fazer essa revisão com os fornecedores. Eu já tenho alguns casos que eu venho recebendo desde ontem e os fornecedores estão bem solícitos nesse sentido. Eles estão remarcando sem nenhum ônus já. Então, a indicação é que o consumidor sempre tente entrar em contato com o fornecedor ou com a empresa contratada para tentar resolver de forma amigável, Ademir. Tá certo. Doutora Priscila, e o aumento de mercadorias, álcool em gel, às vezes custava 10, agora custa 50, como é que é isso? Pode isso ou não? Pois é, a gente está tendo um grande problema também, Ademir, relacionado a essa questão do aumento absurdo dos preços, não só do álcool em gel, mas de outros suprimentos essenciais à prevenção, que é a finalidade, né? Como, por exemplo, máscaras, está até passando aí agora, luvas, e isso é proibido. Inclusive, ontem o Procon de Minas Gerais soltou uma nota relacionada a isso. Caso o consumidor verifique que existiu um aumento acima de 20% do valor originário do produto, ele deve denunciar ao Procon da sua cidade para que o Procon, que é o órgão fiscalizador competente, tome as medidas necessárias, como aplicação de multa e até mesmo suspensão das atividades daquele empreendimento. Se custava X ontem, hoje não pode subir, isso não é permitido, até mesmo porque não pode ser feito nada em detrimento da saúde pública, que é a finalidade essencial desse nosso isolamento. Tá certo. Doutora, agora vamos falar de lanchonetes, bares, né? Porque agora tem uma norma que é até 50 pessoas, é isso, doutora? Isso mesmo. Ontem foi publicado um decreto pelo vice-prefeito, que a gente acabou de ouvir, aí o senhor Verde, muito pertinente, inclusive, e que entrou em vigor na data de hoje. Então, hoje já é o primeiro dia e a gente tem que obedecer esse decreto. Não é uma sugestão, não é uma orientação, é uma imposição, é uma obrigação. Então, dentro desse decreto, estipula o estado de emergência na comarca de Varginha, mas como o Cadu falou, sem pânico, sem polêmica. Esse estado de emergência tem a durabilidade de 180 dias, mas pode vir a ser reduzido se, por exemplo, esse vírus for contido. Amém, né? É o que a gente torce. Mas tem uma estipulação dentro desse decreto em relação a essas questões de lanchonete, acho que é bom bares. Eu quero, doutora, aproveitar, eu quero até parabenizar o meu amigo Ernesto, né? Ele
tirou a maioria das mesas, ele deixou uma distância que agora tem que ter de 1 metro, 2 metros. Né? As mesas estão diminuindo. As mesas, viu, Ernesto? Parabéns. Você tomou essa decisão, eu estava falando com ele, muito preocupado com a saúde da população. Exatamente. Esse decreto informa que as mesas devem ter uma distância mínima entre elas de 2 metros no mínimo, sendo vedado, inclusive, a junção de mesas. Sim. Então, se eu cheguei lá com 10 pessoas, 10 familiares, e a mesa cabe em 5 pessoas, eu não vou poder fazer aquela junção que habitualmente a gente faz. Então, o que se indica, na verdade, é o isolamento, mas caso você queira sair para algum estabelecimento que vá em poucas pessoas, em prol da comunidade. Tá certo. E vai ter uma fiscalização? Lógico, eu acho que a prefeitura, o Ministério Público vai pôr alguém na rua à noite para fiscalizar. Exatamente. A fiscalização ela é feita pelo poder público, lembrando que toda a comunidade também deve fazer o seu papel e ajudar nessa fiscalização. Tá certo. As dúvidas da população, como é que eles fazem se eles quiserem, neste momento, depois que a senhora sair daqui, ou quiser entrar em contato, né, com o Ministério Público ou do PROCON, tem que ligar e procurar os seus direitos. Tem que ligar. Inclusive, dentro desse decreto, Demir, tem um telefone importantíssimo lá para, se você conhece casos de pessoas que estejam gripadas, com alguns indícios de coronavírus. Então, lá tem vários telefones importantes que talvez depois vale até a pena a gente colocar aqui para o pessoal ter acesso. Ah, sim. Então, viu, Sandra, vai deixar para colocar assim, porque a população precisa de informação, não é isso? Exatamente, de informação. Lembrando que Varginha é um polo regional de acesso de várias pessoas, tanto pela via aérea quanto pela via terrestre, então facilita a propagação desse vírus. Tá certo. Olha, mudando aqui rapidinho, parabéns à doutora Priscila, por isso que a Fadiva cresce cada vez mais, tá? Nada combinado, combinei nada com ela. Chega aqui, vamos falar o que a gente pensa, o que é que tem que falar, que a realidade é essa. Então, parabéns, doutora. Exatamente. Muito obrigada pelo convite e parabenizo a TV Alterosa pelos últimos dias, que estava tendo aí toda a cobertura, inclusive no dia de hoje, só demonstra preocupação com o bem-estar de toda a comunidade. Tá certo. Espero que você não volte mais vezes aqui. Claro, sempre que for chamada. Muito obrigado obrigada pela presença, viu, Até doutora? logo. Isso, está aqui o quadro Seu Direito. Seu Direito. Oferecimento Fadiva. Só faz direito quem faz Fadiva.